Olá para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. A Módulo FM a gente tem o prazer de receber e começar mais um Mente Aberta hoje com a consultora de RH, Recursos Humanos, que é a Carol Fernandes, conversando com a gente aqui no Mente Aberta pela primeira vez. Carol, um prazer recebê-la. Eu sei da sua competência, da sua qualificação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Leide. Eu gostaria de dar um olá, um oi para os telespectadores e para os ouvintes da Módulo também, e já prontamente me deixar à disposição para qualquer bate-papo, qualquer dúvida que eles tiverem, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas e conversar mais a respeito dos assuntos. O seu currículo ele é bem relevante, ele é bem importante para a gente aqui. Eu falei consultora de RH, mas você já deu aula, você presta consultoria para várias empresas, fala um pouquinho de você. Ô, Leide, venho construindo essa carreira já há 20 anos, né, trabalhando com pessoas, e hoje, atualmente, eu estou como consultora de gestão de pessoas e negócios, né, faço alguns trabalhos para empresas da cidade e empresas fora da cidade, e eu também atuo como head de gente e gestão de uma empresa 100% digital, do marketing digital, e essa empresa, hoje, ela é 100% remoto. Então, eu também trabalho hoje com pessoas, né, com grupos, equipes remotas também. Venho fazendo alguns trabalhos aqui e fora, e aulas, e treinamentos, palestras também estão dentro do meu currículo. Só para a gente aproveitar a oportunidade, o que é ser head de uma empresa? Ser head é ser gestora, né? É fazer a gestão das pessoas. E o marketing digital, as empresas desse meio digital têm algumas terminologias diferentes, né? Usa muito o inglês, então a gente fala ser head, mas é ser gestora também na gestão de pessoas. Eu falo isso porque é uma empresa hoje que eu estou fixa. Não é uma empresa que eu faço trabalhos autônomos, né, por tempo determinado, igual outras empresas que eu trabalho. Então, essa sim, eu tenho uma cadeira fixa na diretoria e faço um trabalho bem legal lá com as pessoas 100% remoto. Bom, e a gente pode chamar essa nossa entrevista sobre contratação de pessoas. Essa ciência é completamente inexata. Totalmente. E aí, eu queria abrir para te fazer a primeira pergunta, né? Existe, assim, uma fórmula para a gente fazer a contratação perfeita, correta? Quais são os passos para a gente fazer essa contratação? Leide, é muito importante a gente olhar para esse processo, né, para esse subsistema que a gente tem, pensando exatamente que não existe uma forma perfeita de fazer. É sempre uma escolha, tá? Quando a gente opta por um candidato, a gente está escolhendo algumas competências e abrindo mão de outras. Então, muitas vezes eu faço um processo seletivo, o que eu percebo? Que o empresário fica em dúvida entre duas pessoas. Então, eu sempre, quando vou orientá-lo, eu falo, esse candidato A tem X, Y, Z de competências e eu vejo que talvez ele tenha desafios como tenha dificuldade de comunicação ou tenha dificuldade de trabalhar em equipe. O outro candidato tem essa competência, que são as qualidades que a gente chama. Mas, em compensação, ele tem essas questões que precisam ser desenvolvidas. E aí o empresário tem que optar por algum dos dois candidatos, levando em consideração aquilo que ele tem de bom e pontos de melhoria. Então, o que é fundamental que fique claro? Que toda vez que a gente faz uma contratação, a gente vai escolher algumas coisas e abrir mão de outras. E aí, respondendo o que você me perguntou sobre essa melhor forma de contratação, né, esse processo e tudo, é muito importante que quem vai fazer esse processo tenha em mente o que essa pessoa quer. O que o empresário deseja na hora de contratar, o que ele busca no mercado de trabalho. Ele tem que buscar pessoas que consigam, que gostem da cultura da empresa dele. Então, se a cultura da empresa dele é uma cultura menos flexível, é uma cultura de altos salários, porém é uma carga horária extenuante, isso eu falo não de forma pejorativa, mas que são elementos culturais mesmo, né? De pessoas, de empresas que às vezes precisam, não tem jeito, tem que trabalhar sábado, domingo, feriado. E aí, quem são essas pessoas que gostam de ganhar bem e trabalhar em cargas horárias maiores? Então, ele tem que trazer essas pessoas que gostam. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, empresas remotas.
empresas remotas que às vezes trabalham 4 dias na semana, trabalham até quinta-feira, mas às vezes não tem um salário tão atrativo quanto essas outras que têm uma carga horária maior. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o candidato. O que esse candidato quer? O que ele gosta? Né? Com o que ele se adapta bem? E aí, quando eu sei o que eu quero como empresária, eu vou colocar na ponta do lápis ali, eu vou descrever o que eu estou buscando no mercado, para que eu primeiro faça a divulgação dessas vagas. E a divulgação tem a ver com onde que eu busco essas pessoas, né? Aonde eu vou divulgar, qual é o melhor canal que eu vou atingir essas pessoas mais rapidamente. Então, por exemplo, eu vou buscar pessoas que estão estudando na faculdade. Qual é o canal? É um grupo de WhatsApp da faculdade? É conversar com o coordenador do curso? Tudo isso eu preciso estar de olho. Por exemplo, eu vou buscar trabalhadores informais ou trabalhadores do mercado operacional, né? Qual é o melhor canal para eu divulgar? Seria Facebook? Seria o jornal, né? Um jornal de patrocínio? Seria a própria rádio? Então, tudo isso eu tenho que olhar para que eu acerte na divulgação. Quando eu divulgo no lugar errado, normalmente eu tenho, às vezes, um fluxo de pessoas procurando que não tem identidade. O perfil que eu preciso. E aí eu vou gastar muito tempo entrevistando gente que eu não estou procurando. E Carol, eu vejo que aqui no interior, nas relações interpessoais, as pessoas buscam assim, eu quero um candidato, mas ele é filho de quem? Ele se relaciona com quem? Ele já trabalhou onde? Isso funciona na sua avaliação? Funciona para eu descobrir, para eu me orientar quanto às preferências desse candidato, para saber quanto tempo que eu vou poder contar com ele, o que ele gosta de fazer, né? Qual é a índole dele também. Tudo isso traz para nós pistas, viu, Leide? São pistas. Não quer dizer que são evidências. Por isso que eu falei ciência inexata, né? Exatamente, porque assim, a contratação, o processo de recrutamento e seleção, ele está muito baseado nisso. Em pistas, em probabilidades, né? A gente vai juntando um monte de fatores para que a gente erre menos. Talvez a palavra seja essa, né? Para nós que somos do RH, para os profissionais de RH, normalmente a gente se frustra, né? Assim, acontece muito a gente contratar, postar todas as fichas num candidato e às vezes o empresário chegar e falar, ai, Carol, não deu certo, a pessoa não ficou e tudo. Então, quanto mais pistas a gente tem, quanto mais a gente busca essas evidências, menor a chance de erro. Mas isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai contratar errado. Isso aí tá longe de existir, sabe? Todo mundo tem errado muito hoje em dia nessas contratações, às vezes por buscar perfis que não existem mais. Por exemplo? Por exemplo, quando a gente está numa geração, igual eu sou da geração X, né? Eu tenho mais de 40 anos. Então, eu vim de uma época que era diferente. Né? A gestão de pessoas era diferente, o empregado, né? O trabalhador tinha uma conduta diferenciada, ele tinha menos informação, ele tinha menos acesso ao conhecimento, diferente do que a juventude hoje, as pessoas de hoje têm. Até eu tenho, né, acesso mesmo com a idade que eu tenho, sendo de outra geração, eu tenho acesso hoje. Mas pensa assim, essas crianças, esses adolescentes, as crianças que estão nascendo agora, elas vão nascer já com a inteligência artificial, já trabalhando e já mexendo. Em pleno funcionamento, né? Em pleno funcionamento. O pessoal da geração Z, a gente chama de nativos digitais, porque eles já nasceram conectados, né? Eles já nasceram com a babá eletrônica, eles já nasceram com questões, né? Artifícios tecnológicos que eu não tinha eu nem imaginava viver isso, né? Então, a gente via nos filmes futuristas, né? Exatamente. Então, pensa assim, né? Quando eu, que sou da geração X, fico querendo buscar pessoas da geração X, eu tenho que contratar pessoas, então, da minha idade para mais, né? De 40 a mais. E aí existem os desafios de contratar pessoas 40 a mais, porque são pessoas que demandam um salário maior, porque são pessoas responsáveis pela família, né? São pessoas que não têm
em maior frequência, tá? Assim, em maior probabilidade, mas não tem tanta habilidade tecnológica quanto um adolescente, um jovem de 18, 20, 25 anos. Então, por isso que eu te falo que cada escolha, toda vez que você faz uma escolha com relação aos profissionais, você está escolhendo alguma coisa, mas abrindo mão de outras. Então, quando eu escolho geração Z ou geração Y, em alguns casos, mas que eles já estão também... A Z é a que está mais agora, né, em alta. Mas quando eu escolho eles, às vezes eu consigo salários mais baixos. Não quer dizer que são salários bons, mas salários mais baixos que o da geração X. Eu consigo pessoas mais tecnológicas, de aprendizado muito mais rápido, mas pessoas que têm um perfil totalmente diferente. São pessoas que gostam de autonomia, são pessoas que não estão interessadas em comprar a casa própria e o carro próprio. Eles são pessoas que prezam muito pela liberdade de ir e vir. Então, por isso, a gente tem tantos nômades digitais hoje, que são pessoas que querem estar trabalhando em Patrocínio hoje, amanhã querem estar trabalhando em outra cidade, outro país, e com flexibilidade de horários, Leide. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo nessa empresa que hoje eu sou head, e que elas fazem o horário delas. Então, tem gente que trabalha à noite, gosta, se sente melhor em trabalhar à noite. E de dia, às vezes, vai resolver alguma outra coisa, vai fazer algum outro trabalho. Não existe problema nenhum nisso, desde que pactuado antes da contratação. Então, se vai entrar na minha empresa, aqui, nós somos flexíveis contra o horário. Você não precisa almoçar num horário determinado, ou não precisa iniciar seu trabalho num horário fixo. Você pode fazer seu horário, só avisa a gente como que vai ficar estabelecido o seu planejamento de horário do dia. E isso é muito atrativo para os jovens, né? Eles conseguem uma flexibilização e conseguem, inclusive, atender mais pessoas. Por quê? Porque é uma geração também que não gosta de ficar exclusivo num lugar só. Se está exclusivo, não fica por muito tempo. É outro detalhe também. Eu tenho trabalhado aí com uma faixa boa. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso na empresa que eu estava. De 1 ano e meio, 2 anos aí, tá lindo para mim. Se ficar 2 anos, eu estou muito satisfeita. Carol, eu quero que você já vá pensando, eu vou pedir um breve intervalo agora, sobre esse conflito de gerações, porque a geração X está contratando a geração Z e está havendo um conflito. Isso ficou claro outro dia. A gente pertence ao mesmo grupo aqui de uma entidade em Patrocínio, e a gente percebeu lá, são grupos um grupo que tem patrões, né, empregadores, e a dificuldade que essas pessoas estão tendo para contratar as pessoas da geração Z. A gente volta um minuto, ok? Mente aberta. Mente aberta. Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, acompanhe a Módulo FM nas redes sociais. A gente está com Mente Aberta hoje recebendo, aqui ainda do prazer de receber, a consultora de recursos humanos de RH, a Carol Fernandes, que é extremamente conhecida, requisitada aqui em Patrocínio, em toda a região, no Brasil também. Carol, essa questão do conflito de gerações, as pessoas da geração X ali, 40 a mais, com a dificuldade de entender o povo aí de 20, 25, 19, que é o pessoal da geração Z. Por que esse conflito? Esse conflito, ele acontece porque são pessoas, vamos ser bem prática na explicação, são pessoas de criações diferentes. Então, as pessoas que têm 40 a mais, né, 50 a mais, que são as pessoas de geração X, baby boomers, são pessoas que foram criadas de outra forma, com outros recursos, com outras condições. E por isso, eles desenvolveram um método X de trabalhar, um método, né, que são específico deles. Enquanto você tem as gerações novas, que são gerações que são extremamente tecnológicas, comunicativas, na questão de conseguir usar vários meios de comunicação num mesmo momento ali, para várias coisas diferentes, né? São multifuncionais, multitarefas. O que eu gosto de comparar, Leide? Eu falo assim, ó. O que a gente ouve do pessoal? Fala assim, na minha época, meu pai não precisava nem me chamar a atenção, só dele olhar para mim, eu já sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? De um simples olhar, eu já saía. Como que é a educação hoje? Hoje continua assim? Não continua. Hoje o pai conversa com o filho é amigo do pai, existe a questão de explicar o porquê
das coisas dentro de casa. A gente tem várias outras dinâmicas na educação dos filhos. Então, pensa, essas pessoas que foram educadas, sejam elas de 50, de 20 anos, elas foram para o mercado com essa mesma bagagem. Então, as pessoas que trabalham da geração X, baby boomers, são pessoas extremamente preocupadas em ter a garantia da casa própria, a garantia do carro, de ter segurança, né? Porque eles passaram por ditadura militar, são pessoas que passaram por crises econômicas grandes no país. Tinham que sair mais cedo de casa, né, para ser independente. Quantas vezes, Leide, que a gente sabe que o pai colocou o filho para fora porque estava na hora dele voar, né? Ó, vai que tá na sua hora. E hoje em dia, não funciona dessa forma. Às vezes, a gente tem aí várias formas de educação, né? Às vezes, o filho fica até mais tarde em casa e a mãe e os pais... Às vezes nem quer sair. Às vezes nem quer sair e os pais gostam disso porque é companhia. Então, eu não tô aqui para falar se é certo ou se é errado, mas que essa dinâmica, ela se estende para o mercado de trabalho. Então, chega a juventude hoje não querendo permanecer mais do que 2 anos. Chega, já deu para mim essa empresa. Meus objetivos já foram realizados aqui. E aí, o que eu falo é o seguinte, Leide, é uma coisa muito importante que o empresário precisa levar isso em consideração. Nós, que estamos nas gerações anteriores, somos nós que estamos saindo do mercado. Essa geração está chegando. Quem é empreendedor precisa da mão de obra Z, precisa da mão de obra Y, precisa da mão de obra alfa, que é a próxima que vem por aí. Então, quando nós olhamos para esse cenário, somos nós que temos que nos adaptar. E aí, como nos adaptar? Não adianta a gente falar de políticas públicas, né? O que precisa ser feito. Ok, eu acredito que existem muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a educação, o incentivo do governo, a atratividade dos cursos, a vontade das pessoas em fazer. Mas existem elementos particulares dessa geração que não vai vir disso. Vai vir do quê? Da adaptação. E outra que eu te falo, quando a gente olha para essa geração Z, eles estão rompendo muitas coisas interessantes no mercado. Porque na nossa época, quando a gente foi para o mercado de trabalho as primeiras vezes, talvez você tenha tido essa experiência também, a gente se sujeitou a tudo. A gente não podia falar... De certo e de errado. Exato. Eu lembro muito disso. Então, quantas vezes eu falo, porque assim, eu tive pessoas abençoadas na minha vida, mentores maravilhosos. Eu também, graças a Deus. Mas eu já presenciei situações de relacionamento, de relacionamento tóxico dentro da empresa. Abusivo, desumano. Exatamente. E assim, a gente não abria a boca para falar nada. E o medo de chegar em casa e falar que foi demitido, e os pais da gente falar por quê? Exatamente. E hoje, essas pessoas não aceitam. Pode ser que elas não entrem em conflito com o empresário, mas elas falam, amanhã eu não volto. Né? É a questão de não, às vezes, ter uma dificuldade da comunicação assertiva, de olhar no olho e falar, eu não concordo com isso. Então, isso pode ser que eles estejam errados, mas eles não aceitam. Eles gostam de um tratamento justo, eles são pessoas que têm causas humanitárias muito claras para eles. Então, se eles veem um tratamento injusto dentro da empresa, mesmo que não seja com eles, isso fere a questão deles de lidar com aquilo, fere eles também de uma forma vital mesmo, né? Porque eu penso que eles pensam assim, se aconteceu com outro, vai acontecer comigo, né? Exato, e eles pegam a causa para eles. Isso. Então, eu percebo muito isso. Se o ambiente da empresa não é um ambiente justo, um ambiente de tratamento igualitário... De crescimento, de respeito ao ser humano, crescimento rápido, não é crescimento lento. Hoje, a gente não faz plano de cargos mais. Eu, pelo menos, no mundo digital, não tenho feito mais plano de cargos que supera 1 ano de um nível para outro. Hoje, a gente tem trabalhado com 6 meses de um nível para outro. Quanto tempo que eu levei na minha carreira para subir um degrau? 2 anos, 3 anos, né, Leite? Às vezes até 1 década, né? Hoje em dia não se fala mais nisso. Então,
o que eu tenho visto nas minhas entrevistas de trabalho com pessoas, elas têm perguntado, sua empresa tem plano de cargos? Então eu quero ver antes de você me contratar. Por quê? Porque eu quero ver como que eu vou subir dentro da sua empresa para ver se eu quero estar dentro da sua empresa. Carol, eu vejo que são dois extremos. Por exemplo, eu vejo muitas qualidades da geração Z. Eles são inteligentes, eles têm flexibilidade, eles são educados, são sensíveis. Esse apego a causas humanitárias, isso muito me agrada. Também. Eu acho muito bacana. Agora tem o outro lado, que assim, eu li uma matéria da BBC de Londres e me incomodou muito, dizendo assim que essa geração teria um QI menor do que a geração anterior. Isso me incomodou. Eu queria também que você comentasse sobre isso, então. Eu vi isso também. E assim, Leide, eu acho que vem muito de encontro a quantidade de tecnologia que a gente tem, a quantidade de esforço que nós fazemos, né? Antigamente, eu tinha que ir para a Biblioteca Municipal de Patrocínio para fazer trabalho lá da escola, né? E a escrita é a fixação das ideias. Eu vi um professor e nunca me esqueci, porque é verdade. Quando eu escrevo, eu fixo melhor na memória. E aí você imagina, com o advento agora da inteligência artificial, aí as pessoas que não têm essa tendência de estudar, de se esforçar para determinado fato, eles vão usar isso e realmente eu acredito que isso vai baixando, se isso é possível, né? Mas pelo menos as pessoas não vão se esforçar para o estudo, se esforçar para a entrega. Eu mesmo tenho usado muito o ChatGPT, tenho usado muito a inteligência artificial. Para mim, tem economizado muito meu tempo, porque antigamente a inteligência artificial é para isso, é para você economizar tempo e se dedicar a outras coisas mais interessantes, penso eu. Isso, eu uso muito nesse sentido. Eu uso para economizar o tempo naquilo que eu já sei e que eu preciso de coisas mais prontas, e enquanto esse tempo que me sobra, eu vou estudar e vou avançar em outros assuntos que eu posso. Carol, a gente sabe que as relações humanas são complexas, o ser humano é complexo por si só, mas você teria, assim, algumas dicas para, por exemplo, os empregadores do comércio, para o pessoal que está no terceiro setor, tal, contratar a geração Z? Teria algumas dicas que você já consolidou na sua experiência profissional? Leide, assim, algumas dicas, assim, a primeira para mim para mim a mais importante delas, tá? Deixar muito claro o que você quer, o que você busca, o que a pessoa precisa te entregar ali dentro do trabalho e como você gosta que trabalhem ali. Tudo que é pactuado com antecedência não é caro. Esses dias eu contratei uma pessoa, eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo que foi muito, assim, nítido assertivo com relação ao que eu tô te falando. Uma pessoa me contratou para contratar uma social media. E aí, social media ia trabalhar híbrido. Que é alguém que cuida de rede social, da parte de comunicação da empresa. Exato, faz campanhas, sim, né? Sim. E é para um e-commerce. Essa pessoa me contratou. Nossa, essa pessoa, então, é uma função essencial. Exatamente. Então, assim, ela tem até um status alto, né? Dentro da empresa. E ela me contratou. Eles têm um ponto fixo, eles têm uma loja fixa, mas o forte dela é e-commerce. Mas existe a loja física ali onde as pessoas vão trabalhar. E aí ficou definido que ia ser um sistema híbrido. Ela ia trabalhar uma parte presencial e uma parte online. E aí a pessoa começou a trabalhar, eles adoraram o trabalho delas, porém, chegou um dia que nessa empresa, na parte física, eles faziam uma rotação de limpeza. Então, tinha um dia, cada um dia limpava uma parte da empresa. Ai. E colocaram essa social media dentro dessa escala. Leide, o que aconteceu? Ela falou pra mim, Carol, eu tô gostando muito de trabalhar, mas eu não vou voltar. Eu não vou continuar, porque assim, me colocaram pra limpar o estoque, por exemplo. E aí eu conversei com a empresária, tudo, ela falou, ai, Carol, esqueci de falar antes de contratar que tinha essa escala. Eu falei, então você tem duas soluções para isso, né? Que é conversar com a funcionária e ver se ela está disposta, mesmo você não tendo falado, ou deixar ela embora e contratar outra. Por quê? Porque não foi falado antes. Foi pactuado. Não foi pactuado. E aquilo que é pactuado, a chance de dar certo, ela é muito maior. Por quê? Porque você está abrindo o jogo. Ó, aqui na minha empresa funciona assim.
Eu gosto assim, eu não gosto de atraso, ou eu sou tolerante com atraso, se você for atrasar 10 minutos por causa do coletivo, não tem problema, mas mostra o seu ambiente de trabalho antes de contratar. Porque isso acontece demais, sabe? Eu contrato rápido, na pressa de contratar. A pessoa... necessidade de preencher a vaga. Eu tô necessitada de preencher a vaga, a pessoa tá necessitada de trabalhar naquele momento, só que daqui 2 meses ela não tá mais. É aonde ela vai embora, porque fala que pra mim não serve. Sabe? Então, isso tem que estar muito claro no momento da contratação. Eu acho que essa é a dica de ouro. Se eu fosse dar uma dica só, é a dica de ouro. E um detalhe muito importante, Leide, a pessoa que melhor contrata para a empresa é o dono da empresa. Sério? E olha que eu sou uma headhunter, então Sim, eu tô assim, falando contra aquilo que eu ofereço. Acredito que não, porque você lê o perfil do dono também, né? Quando ele te contrata, você tenta transmitir mas o ele valor tem um feeling. Ele tem um feeling. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele busca e ele sabe quais as concessões ele está disposto a fazer. Entendi. E nem sempre quando ele me passa isso no momento da contratação da minha consultoria, eu consigo captar ou ele me fala tudo isso. Entendi. Mas quando ele contrata, ele sabe aonde ele cede. Porque a relação de pessoas, tanto no trabalho quanto pessoal, é uma relação que tem que ser de ganha-ganha e de equilíbrio. Então, você também fala, não, aqui eu posso ceder, aqui eu não preciso ser tão exigente, aqui eu posso abrir mão. E às vezes isso não é passado para o consultor. Então, o meu trabalho é feito com seriedade e tudo, mas a contratação do empresário é melhor do que a contratação de um consultor. Carol, se você me permite, eu queria dar uma contribuição. Eu, como pessoa que contrata outras pessoas, sabe uma coisa que me incomoda muito na hora de contratar? Nem é na hora de contratar, é no desempenhar das funções. Pessoas que não querem se aprimorar. Pessoas que não querem estudar. Pessoas que não querem evoluir e levam tudo no pessoal. Eu tenho dificuldade com isso. Leide, isso tem acontecido muito e eu atribuo, a alguns fatores, né? É claro que não são todos, mas alguns fatores. Primeiro, a incapacidade das pessoas de enxergar futuro naquilo que elas vão fazer. Então, às vezes, eu vou vir cá, por exemplo, na Módulo, trabalhar com limpeza. Eu vejo eu só olho para a limpeza. Eu não olho que se eu fizer um curso, eu posso amanhã me tornar uma pessoa aqui de dentro da empresa. Com certeza. Né? Ser uma radialista, ser uma secretária, ser um administrativo. Ser um contato comercial. Um contato comercial. Eu trabalho, assim, em todas as empresas que eu passo, eu sempre tenho esse olhar muito clínico para possibilidades. E às vezes eu vejo essa incapacidade das pessoas de enxergar além. Muitas falam assim pra mim, ai Carol, mas aqui não tem pra onde eu crescer, porque aqui já tem um gerente. Ué, mas... Eu falo, mas a empresa crescendo, a gente vai precisar de mais um e você pode ser o próximo. Vem pra linha de sucessão, né? Vem pra cá, vem pra... Então assim, se capacite, porque as oportunidades elas vão aparecer à medida que você tá se capacitando. E do nada, e aparecem do nada. Mas isso também traz... de encontro, o outro desafio que eu ia falar, que é também a dificuldade de escolha que as pessoas estão tendo hoje, Leide. Por quê? Muitas profissões estão sumindo e a gente está chegando com muitas novas profissões. Hoje, por exemplo, eu trabalho com gestores de tráfego, gestores de automação, social media, né, no meu trabalho digital. E, ao mesmo tempo, tem empresas que eu faço consultoria, que eu tô no agro. Então, eu trabalho com tratoristas, com um trabalhador rural. E eu vejo realmente, às vezes, e independe, tá, Leide? Independente, se é no digital, no agro, no varejo, a incapacidade das pessoas enxergarem além dentro da própria empresa. E o segundo fato de escolher o que elas realmente querem. E aí dá a impressão, assim, que elas não querem investir. Ah, não vou fazer esse curso não, porque e se eu quiser fazer tal coisa? Quer dizer, é como se estivesse fora da direção que elas supostamente iriam escolher, sabe? Então, não fazem por não estarem bem direcionadas. Carol, quero te agradecer imensamente. Poderia ficar aqui horas conversando com você, porque esse assunto é muito interessante. É para consumo próprio também, porque eu acho que serve para mim, serve para qualquer pessoa, para quem quer procurar um novo emprego, para quem quer contratar. Muito obrigada. Eu deixo o microfone aberto para suas considerações. Leide, eu que agradeço. Eu fico muito feliz. Toda vez que você me chama, eu venho prontamente, porque é um assunto sensível para
toda a cidade, para todas as pessoas, né? Todo mundo, ou tem alguém que está trabalhando, ou alguém que vai entrar, foi demitido, que é um período de luto, que eu gosto de falar disso, porque às vezes as pessoas não entendem. Ou gente que vai entrar no mercado de trabalho, que está com filho adolescente em casa, que é muito importante também esse direcionamento. E assim, aproveitando o microfone aberto, Leide, falar um pouco sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu quero fazer só essa consideração do quanto eu venho vendo as mulheres mais empoderadas, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, mais conscientes e tendo o seu valor reconhecido. É isso que eu quero falar, né? Em vez de empoderar. Ter o seu valor reconhecido. E eu sempre olhando muito para o que tem de mais novo aí, né, das práticas. Então, a gente vê as empresas hoje deixando de lado o preconceito da mulher que vai engravidar. Não vou contratar porque ela vai engravidar. Se ela é boa de serviço, você contrata na hora. Assim, eu tenho muitos casos de mulheres que foram contratadas grávidas. Eu mesmo fui uma pessoa que fui contratada pela Farmácia Nacional grávida. Então, você sabe que eu também? Você também? Em Uberlândia. Olha, e assim, eu acho tão legal quando as empresas têm a mente aberta para isso. Sim. E aí, ressaltando, só um ponto importante, que o pacto da ONU, né? O pacto mundial da ONU, eles falam sobre até 2030, 50% das mulheres os cargos de liderança serem representados 50% pelas mulheres. Então, isso vai ter um acréscimo de mais de 11 mil mulheres em cargos de liderança. Então, a minha mensagem final aqui vai principalmente para as mulheres, eu como entusiasta de todas elas, né, como uma pessoa que acredita no trabalho diferenciado que a mulher faz, capacitem-se. Por quê? Porque cada dia mais o mercado vem se abrindo para nós, dando oportunidade para nós. Temos muita coisa, né, Leide, para desbravar ainda. Não sou a pessoa que acha que está tudo bem. Muito né? ao contrário. Muito pelo contrário. Mas eu vejo oportunidades e movimentos muito legais aparecendo, surgindo e que vão dar oportunidade para as mulheres que estão preparadas. Então, a minha mensagem para você que é ouvinte, que é internauta, mulheres, preparem-se. Preparem-se porque existem muito boas oportunidades por aí. Essa foi a Carol Fernandes, que é consultora de recursos humanos, que deu uma aula para a gente aqui sobre esse tema, né? As dores do empregador na hora de contratar e as dores também do trabalhador que não é compreendido na empresa. Tenham todos um bom fim de semana e até o próximo programa. Muito obrigada, Carol. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.